Você já parou para pensar no quanto a madeira está presente no seu dia a dia? Provavelmente não. Até porque durante toda a sua vida você utiliza mais madeira do que imagina. Seja no berço e na cadeirinha de bebê, no seu guarda-roupas e na mesa de jantar, na cadeira e no quadro da escola, nos móveis do seu trabalho, nas janelas e portas de casa, ou mesmo nas paredes, piso e na armação do telhado dela. Mas a madeira está em muitas outras coisas. Está na lenha para a produção de alimentos, no carvão vegetal de florestas plantadas, na energia para a produção de cerâmica e na matéria-prima para a indústria do aço. Está na celulose, no papel e em todas as suas aplicações. Nos produtos derivados da goma-resina, como tintas, vernizes, colas, graxas, esmaltes, ceras, adesivos, óleos, produtos de limpeza e muito mais. Hoje em dia, uma pessoa utiliza em média meio metro cúbico de madeira por ano. Se para cada metro cúbico precisamos em média de 25 metros quadrados de floresta de eucalipto, isso significa que, aos 80 anos, essa pessoa terá consumido durante toda a vida 1.000 metros quadrados de floresta plantada. Considerando toda a população do planeta, o consumo total de madeira no mundo é de 3,5 bilhões de metros cúbicos ano. Para isso, são necessários 875 mil quilômetros quadrados de florestas plantadas. Isso é o mesmo que a área de 122 milhões de campos de futebol. Mas todos esses números não levam em conta que a população mundial cresce mais de 2 pessoas por segundo e que antes de você terminar de ler essa frase, já serão mais 6 consumidores de madeira no planeta. Agora pense, se o mundo consome tudo isso e sua população cresce 63 milhões de pessoas a cada ano, de onde sai tanta madeira? Como suprir o mundo com madeira, preservando matas nativas? Sem florestas plantadas e renováveis, isso seria mais do que inviável. Seria impossível. Desde o início do século XX, são plantadas florestas renováveis para a produção de madeira como alternativa ao corte de florestas nativas. Hoje, no Brasil, 1 hectare de floresta plantada é igual a 10 hectares de mata nativa preservados. As florestas plantadas de eucalipto e de pinos no Brasil somam mais de 6,7 milhões de hectares. São mais de 170 vezes a Baía da Guanabara e 11 vezes a área do Distrito Federal. Isso com uma área protegida pelo setor de 4,3 milhões de hectares de florestas nativas e ocupando menos de 1% do território nacional. As florestas plantadas contribuem para a preservação das matas nativas e do meio ambiente. O Brasil mantém 69,4% da sua vegetação original, 8 vezes mais do que a África, 7,8%, 12 vezes mais do que a Ásia, 5,6%, e 231 vezes mais do que a Europa, 0,3%, além de contribuir também para a redução do efeito estufa. As florestas de eucalipto e de pinos absorvem cerca de 160 milhões de toneladas ano de gás carbônico da atmosfera, o mesmo que o total de gases emitidos pela frota de veículos de uma cidade como São Paulo. Além disso, essas florestas vêm sendo renovadas utilizando a mesma terra há mais de 60 anos. Criam um habitat para a fauna nativa e são usadas para recuperar áreas degradadas, não concorrendo com a produção de alimentos. Mas o papel de florestas plantadas no Brasil vai muito mais além. Para se ter uma ideia do quanto elas são importantes para o país, somente em 2012 o setor florestal gerou mais de 4,4 milhões de empregos diretos e indiretos, exportou 7 bilhões de dólares, arrecadou mais de 7,6 bilhões de reais em tributos e gerou 56 bilhões de reais em produção, o equivalente a todo o PIB do Paraguai em 2012. No mesmo ano, os produtores de florestas plantadas investiram no Brasil mais de 150 milhões em programas sociais, culturais, educacionais e de saúde. Beneficiaram mais de 2,8 milhões de pessoas em 16 estados brasileiros e mais de 20 mil pessoas com programas de fomento florestal. Dos 5.564 municípios brasileiros, 1.100 plantam florestas renováveis. E eles apresentam um crescimento 34% maior no Índice de Desenvolvimento Humano, comparado aos demais municípios do Brasil. Graças às florestas plantadas, ao trabalho dos produtores e à tecnologia desenvolvida e aplicada pelo setor,
Hoje é possível produzir de maneira sustentável a madeira que você utiliza na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer e no seu dia a dia. Agora responda: você acha que o Brasil vive sem florestas plantadas?